Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Como eu dizia, o Afonso escreveu aqui no WhatsApp há alguns minutos, dizendo que sorte a nossa, que está tendo aquele showzinho lá no Rio de Janeiro, porque senão não ia caber todo mundo aqui, né? Melhor foi o post dela do Instagram, vocês viram? Ela acabou de postar no Instagram dela, dizendo quem é que fez aquela festa literária lá em Petrópolis para atrapalhar o meu show. Bom, deixe que os outros se orgulhem do número de páginas que escreveram. Eu prefiro me gabar das que eu li. Borges, que está enterrado lá na minha cidade, em Genebra. Estou citando isso porque eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Primeiro, na verdade, eu vou precisar confessar aqui, eu não sabia que eu ia fazer essa mediação, não sabia que eu ia fazer essa entrevista. Eu posso dizer para vocês também, tranquilamente, já viajei para mais de 70 países, entrevistei criminosos de guerra, herói, prêmio Nobel, tudo isso. Mas quando o Afonso me disse que eu ia ter que fazer isso aqui, eu tremi. Então, me ajudem. Eu queria perguntar para vocês duas, quais foram, ou qual foi o livro que fez vocês quererem escrever? O que aconteceu? Que momento? Ou qual obra, ou qual texto que levou vocês a escrever? Boa noite a todas, a todos e a todos. Mais uma vez, Afonso, e toda a equipe, né, que organiza essa feira, mais uma vez, muito obrigada. E eu não posso deixar de dizer que essa feira, o tempo todo, ela é atravessada por carinhos, né? Ela é atravessada por afetos, né? A sua equipe é muito boa, é muito carinhosa, é muito cuidadosa. A equipe de cozinha, além da comida gostosa, eu não posso deixar de citar esse exemplo. Eu não posso facilitar com sal por causa da hipertensão. Na sexta-feira, eu pedi à moça se ela poderia separar uma feijoada para mim. Ela separou a feijoada antes de temperar. Então, eu me fartei de uma feijoada. Eu acho que, nesse mundo hoje de tanta brutalidade, o afeto, né, ele sempre nos sustenta, né, ele sempre nos deixa confiante nos outros e com a vontade de olhar, né, de olhar as pessoas, de olhar no olho das pessoas. Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. Bom, qual o livro... já fiz os agradecimentos, tá? Qual o livro que me levou ao desejo de escrever ou de me pensar como escritora? Eu não sei dizer qual o livro que me levou ao desejo de escrever, porque livro, para mim, ler foi sempre um objeto de desejo. Era, talvez, até pela minha educação, que minha mãe dizia, às vezes ela deixava de comprar o pão para a gente de manhã, mas comprava o caderno para ir para a escola. Então, livros, caderno, leitura, texto, foi sempre uma vontade de escrever e de ler, e eu escrevia e lia, mas o meu primeiro contato com a literatura, eu gosto de afirmar isso, não foi a literatura oral, né? Eu afirmo isso com muito orgulho. Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, o livro ele entra na minha vida, a leitura entra na minha vida, num lugar, cumprindo um vazio de muitas coisas que, para todo mundo que escreve, o texto tem muito isso, né? Escrever tem muito isso.
cumprindo um vazio, né? Tentando responder alguma coisa, perguntando alguma coisa. Eu não sei, mas talvez um livro, talvez não, um livro que me marcou, isso ainda na década de 60, eu já mais nova, um livro que talvez que tenha me marcado e tenha me ensinado que literatura é vida, talvez tenha sido O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E foi um livro que me marcou tanto, não só me marcou, como marcou a minha família. A gente fazia serão de leitura, né? Todo mundo da minha família leu O Quarto de Despejo, e de tarde a gente sentava para ler O Quarto de Despejo. E a minha mãe, uns 10 anos depois de ler Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, a minha mãe fez um diário que está comigo até hoje, que eu estou trabalhando o texto no sentido de cruzar os meus textos com o dela, e é um dos projetos literários que eu tenho. O livro vai te chamar de Mãe. E também esse livro que levou a minha mãe também a fazer o diário dela. Então, talvez Becos da Memória, que é a primeira longa narrativa que eu faço, talvez Beco da Memória venha de algo que Quarto de Despejo me provocou. Bom, antes de responder, eu queria também aproveitar a oportunidade aqui de agradecer. Agradecer, como todos já fizeram, aos curadores, a essa equipe toda maravilhosa que nos apoiou com tanto carinho, tanto afeto, tanta competência, tanta atenção aos menores detalhes. Então, é tão bom poder dizer obrigado, obrigado, obrigado. Vocês estavam sempre aí. Agradecer aos patrocinadores, à Prefeitura de Petrópolis, a todos os que tornaram possível isso de alguma maneira. E agradecer a vocês, esse público tão maravilhoso, tão caloroso. Eu estou aqui a tarde inteira sentada e em nenhum momento diminuiu essa atenção, essa vibração. Então, acho que eu, antes de responder, tenho que, antes de ir embora também, aí, tudo, agradecer. E eu estava pensando aqui, é muito difícil dizer um livro que me deu vontade de escrever, porque não é assim, quer dizer, eu ouvi muita história, histórias lidas para mim quando eu ainda não sabia ler e eu era pequena, histórias que eu fui lendo depois e que li, quer dizer, e que depois reli criticamente, como Monteiro Lobato, por exemplo, que eu habitei o Sítio do Pica-Pau Amarelo quando li em criança, li para os meus filhos, depois fui lendo com espírito crítico, fui aprendendo a reler Lobato com espírito crítico e a questionar as coisas que ele dizia, de chamar a atenção dos meus netos para as coisas que mereciam esse olhar crítico. Mas, apesar disso, foi no universo de Lobato que eu descobri que os livros tinham aquilo tudo. Então, alguma coisa que na infância me veio. E depois, na adolescência, quando eu fui descobrindo Drummond é o livro que eu carrego, a poesia de Drummond, eu tenho edições diferentes, e leio, releio, às vezes não preciso reler, porque eu sei de cor, lembro de novo, carrego comigo, por isso eu ando meio de banda, né? É isso, eu acho que Drummond é o meu livro por excelência, as poesias de Drummond, mas não é que tenha me dado vontade de escrever, mas me habita e eu habito a ele. Eu fiz essa provocação para elas duas, na verdade, porque eu quero remeter a vocês, aos leitores que estão aqui. Quem faz um festival é quem lê, não os autores. E eu estou justamente provocando elas nesse sentido, em homenagem a vocês, e eu gostaria que vocês mesmos, uma salva de palmas nossas, dos autores, a vocês, como agradecimento, e, claro, por todos esses dias aqui.
Eu escrevi um livro anterior a esse, que era uma troca de cartas com uma escritora que mora em Roma, Juliana Monteiro, e ela diz que um texto, um livro, ele só termina quando ele é lido por alguém, quando ele chega, né? Que o leitor é quem termina o processo da escritura, né? E também que, de certa forma, nos diz o que a gente escreveu, né? Agora eu queria perguntar para vocês duas. Vocês já se surpreenderam com a vida que tomou um livro e que vocês jamais pensaram que vocês tinham dito aquilo? Eu posso falar para te dar mais tempo? Não, acho que isso várias vezes acontece, né? Da gente encontrar leitor que vem falar de coisas que não sei muito bem se eu escrevi isso, se foi bem assim, mas não, o escritor ou o leitor que diz assim: por que você se deu ao direito de escrever a minha história? Eu disse: mas como? Eu nem sabia que isso era a sua história, né? Quer dizer, no caso do Infâmia, de que a gente falou aqui, eu tive casos específicos de pessoas que diziam: que bom que você escreveu a minha história. E eu nem sabia da história da pessoa, como era assim, quer dizer, não tem isso. E eu escrevi durante a pandemia, trancada em casa, e foi um livro que saiu no final da pandemia, um livro que pouquíssima gente leu, porque não houve lançamento. Não teve. Eu dei o nome de Rastros e Riscos, que é um livro de memórias minhas de meus encontros com leitores. E os rastros que eles deixaram em mim, que eu deixei neles, e os riscos que se correm para escrever, seguindo riscos prévios ou não. Então, é um pouco memórias desses encontros. E eu conto nele um episódio de encontro com o leitor, que eu lembro perfeitamente da carinha dele, no México. Eu estava visitando uma escola e um menino que devia ter uns 9 anos levantou para fazer uma pergunta, porque, visitando escola, a gente conversa muito com criança, eles fazem perguntas, e ele levantou e perguntou: quantos anos a senhora tem? E aí a professora ficou encabuladíssima, disse: isso não se pergunta, isso é uma indelicadeza, não se pergunta para uma senhora. Aí ele disse: não, é porque essa não é a pergunta, é para eu poder fazer a pergunta. E aí eu respondi a ele que eu tinha 67 anos ou 72, não me lembro quanto eu tinha na ocasião, digamos, 67. E ele disse: não, porque a minha pergunta é: como é que uma velha de 67 anos, lá no Brasil, sabe exatamente o que está dentro da cabeça de um menino de 9 anos aqui no México? E é isso. Bom, eu vou começar copiando o estilo de Ana para construir minha resposta. Tem um livro meu de contos que se chama História de Leves Enganos e Parecenças. E tem um conto que se chama Os Pés do Bailarino. Estou eu em São Paulo, numa daquelas atividades do SESC, vem um menininho também, com uns 8 a 9 anos, e me perguntou: como é que a senhora escreveu a minha história? Aí a professora também chamou, porque as crianças tinham de se organizarem para irem lá para o salão de atividade. E o livro fala justamente o conto, né, Os Pés do Bailarino, conta a história de um exímio dançador. E nós fomos fazer oficina com as crianças. Gente, o que o menino dançava não era brincadeira. Então, eu entendi por que eu tinha contado a história dele. E, uma vez, eu recebi um e-mail de uma leitora, mas a menina acabava comigo. E ela dizia: eu me admiro muito a senhora, uma pessoa de uma aparência tão terna, de uma aparência tão calma, como que a senhora escreveu aquele conto? Zaita esqueceu de guardar os brinquedos.
que está, eu acho que em Olhos d'Água. Não vou ler mais nada da senhora. Cancelou, hein? Cancelou. A leitora me cancelou. Mas o livro que eu escrevi e não gostei muito, aliás, eu não gostava, foi Ponciá Vicêncio, que é o livro que me abriu portas, né? Está em francês, em árabe, em italiano. Eu não gostava de Ponciá Vicêncio. Não sei por que eu não gostava daquele livro. Mas, toda vez que eu ia para a palestra, as pessoas falavam, nossa, mas esse pedaço aqui, nossa, como é que escreveu isso? É tão lindo. Aí eu voltava ao livro e lia aquilo que a pessoa tinha achado tão lindo. Eu fui gostando do livro. Aí, hoje, eu gosto de Ponciá Vicêncio. Conceição, deixa eu só dizer, eu gosto de Ponciá Vicêncio. É curioso ouvir essas histórias, porque, claro, são pessoas que acusam vocês de terem escrito um livro sobre eles, e é ficção. Eu, Matheus, acho que a Miriam também, a gente é acusado o contrário por parte dos políticos, né? Você escreve a história deles, eles falam, não é isso. Né? Então tem essas diferenças. Mas, bom, eu queria justamente falar dessa capacidade que vocês duas têm, que, na verdade, os artistas têm de dizer, talvez sem saber o que estavam dizendo, algo antes daquele fenômeno ser estudado pela ciência, por alguém das ciências sociais pegar e descrever exatamente. A gente até falou disso um pouco ontem. Qual é essa liberdade que a ficção permite que vocês podem construir sobre a realidade e mostrar para a gente qual é essa realidade? Eu acho que é o exercício da liberdade. Eu tenho o lado jornalista, que foi da minha formação, e daí não havia esse espaço de liberdade no texto jornalístico. A gente, no jornal, quando escreve, tem que ter cuidado, porque você tem que dizer exatamente o que o outro disse, ou aquilo que aconteceu, etc. Então, você poder exercer uma coisa que não é fato, né? Porque o jornalismo conta a verdade e a ficção conta a verdade, mas um se baseia em fatos e o outro não obrigatoriamente. E eu acho que essa é a atração que tem da escrita. E é o imã que puxa a gente para a escrita de literatura. Como eu já disse, né, eu nasci numa família, né, num núcleo familiar, que a gente fala muito, né? Aqui em Minas tem a expressão, fulano fala mais do que pobre na chuva. Não sei por quê, o que significa isso, se o pobre na chuva fala para esperar a chuva passar, não sei por que não. Mas acho que quem é mineiro conhece essa expressão, né? Fulano fala mais do que pobre na chuva. E lá em casa, a gente fala muito. Minha mãe, ela não era uma mulher de falar dela, mas era uma mulher de contar histórias. Minhas tias eram de contar história. E a gente exercia muito aquele negócio. Como é que fala? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, supondo, se alguém caísse no buraco e quebrasse a perna, a primeira pessoa contava disso, mas aquele sujeito que só quebrou a perna, no fim, ele já estava em estado de extremoção. Entende? Sempre aumentava, sempre aumentava. E eu entendo também que o único poder e direito que a gente tinha era da fala. A gente não tinha mais nada. Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha nada. Então, o que a gente tinha para fazer? Era falar, fazendo sol ou fazendo chuva, né? E inventava muito. E como também eu tenho dito, a ficção, para mim, por exemplo, eu adorava as redações na escola, assim, a festa do meu aniversário. Gente, o que eu inventava de festa de aniversário,
um passeio na fazenda do meu tio. Não tinha ninguém mais latifundiário que o meu tio, entende? Meu presente de Natal. Então, eu acho que essa necessidade também de criar uma realidade que depois eu li e ficava toda satisfeitinha. Então, eu acho que essa liberdade, que é isso mesmo, essa liberdade que a escrita me deu, né? Essa liberdade de invenção. E sempre, né, uma invenção ou a partir de uma carência, ou a partir de um desejo, ou a partir de uma satisfação. E eu acho que isso que me deu, né, e que me dá essa possibilidade de estar inventando, mas sempre a partir do que a vida oferece ou a partir daquilo que a vida me nega. Queria fazer só mais uma pergunta para vocês duas. Eu digo que eu sou filho de imigrantes e pai de imigrantes. Eu digo também que eu acordo todo dia estrangeiro. Eu acho que quem morou em Genebra sabe disso. Eu acordo todo dia estrangeiro. Ana Maria, você embarcou, né? Justamente num processo que te fez estrangeira. E você, Conceição, você acabou de relatar algo que, de uma certa forma, não só você, mas milhões de brasileiros são estrangeiros em direitos no seu próprio país. Como que essa estrangeiria ou esse lugar fora de onde a gente vem entra no processo criativo, na imaginação de vocês, justamente nessa produção de ficção? Eu acho que algo disso está sempre presente em grande parte do que eu escrevi. Não um estrangeiro do tipo do estrangeiro do Camus, por exemplo. Quer dizer, não é aquele tipo de estranhamento, mas é a experiência de estar numa cultura diferente, de não saber qual é o meu lugar, de não saber qual o lugar daquele personagem. E eu acho que, em alguns dos meus livros, isso aparece de uma maneira assim, muito clara. Eu acho, por exemplo, que tem um romance meu, que, aliás, em grande parte se passa aqui em Petrópolis, chama Palavra de Honra, e que é a história, um pouco baseada na história do meu bisavô, que veio com 9 anos num porão de navio português, enfim, veio aqui. Então, a história desse menino que chegou com 9 anos no Brasil sem conhecer ninguém, quer dizer, sozinho num porão de navio, ele sabia que tinha uma pessoa numa cidade chamada Petrópolis, que era da mesma aldeia dele, e é para onde ele vem. Então, essa coisa de estar perdido no mundo, procurando, totalmente estranho, assim, esse aparece, e eu desenvolvo isso nesse livro um pouco a partir da saga, da história contada, né, em casa, e que depois o resto eu fui fabulando. E o penúltimo livro infantil que eu escrevi, que eu publiquei até por uma pequena editora gaúcha que estava pedindo um livro, editora Tribos, eu nunca tinha dado um original inédito para eles, chama-se De Muito Longe, e é um livro sobre migrações em geral, migrações de animais, migrações de peixes, de aves, as migrações no Serengeti, na África, todos, e depois as migrações humanas que a gente está vendo o tempo todo, de quem está tentando atravessar o mar Mediterrâneo e morrendo no caminho, as migrações dos que vieram escravizados da África, as migrações não o nomadismo como também uma coisa de deixa a natureza recobrar ali, vai para outro lugar para ter, quer dizer,
essa humanidade desenraizada, às vezes, mas enraizada de outras maneiras. Enfim, esse livro, de muito longe, vai desde as borboletas monarca, que vem viajam o continente todo, até as migrações humanas, realmente, nisso. A gente não tem raiz. Becos da Memória começa com a fala de um velho, e que ele pergunta por que o homem, né, não tem raiz para fixá-lo ao solo, mais ou menos isso. E é o grande desejo desse velho, porque ele, já velho, ele traz toda a lembrança da escravização, e, quando ele se assenta, quando ele pensa que a terra é dele, acontece o desfavelamento. É um homem muito velho e ele não vê alternativa, ele não acredita que ele possa viver em outro lugar. E esse velho, ele vai repetir: meu corpo pede a terra, num diálogo com Maria Nova, que não tem como eu não dizer que Maria Nova seria quase o meu alter ego. Não tem como eu esconder muito isso, não. Aliás, na minha posse na Academia Mineira de Letras, a professora Antonieta Cunha fez uma relação muito grande, muito interessante, de Maria Nova, personagem desse livro. Então, essa experiência do estranhamento, eu vivi desde a infância, né? E começo a viver essa experiência de estranhamento. Não sou eu, mas todas as crianças que, naquele momento, estavam num grupo escolar em Belo Horizonte, que é o Grupo Barão do Rio Branco, que é um grupo que atingia majoritariamente uma classe média, onde o Frei Beto estudou também. Então, essa experiência de estranhamento, de uma falta de lugar, me fez também pensar que o lugar da escrita seria, e acho que acho não, com certeza, é o lugar onde eu posso ser. É o lugar onde eu posso ser. Então, essa experiência de estranhamento, que eu acho que não é uma experiência de exílio, porque a experiência de exílio que a gente tem enquanto afro-brasileiro, enquanto povo diaspórico, é uma experiência histórica, ancestral, e que eu não saberia dizer se estaria no inconsciente coletivo, mas é uma experiência que a gente carrega, né? E me permite criar alguma das minhas personagens, porque eu tenho sempre dito, toda minha escrita, seja ela uma escrita criativa ou seja uma escrita crítica, ela é marcada pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. Não há como eu fugir disso, né? Eu acho que e as pessoas perguntam: não, então você só escreve o que acontece com você? Não é bem isso. Até porque, se eu escrevesse só o que acontecesse comigo, eu teria de ser, como é que fala? Uma pessoa que tem 1000 personalidades, porque eu não daria conta de ser cada personagem que eu crio. Mas eu acho que a escrita, ela é uma experiência também de estranhamento, né? Ela é uma experiência de exílio, até porque esse processo de escrita, ele é um processo muito solitário, né? É um processo que é teu. Depois, não. Depois, quando você... Né, que é isso mesmo, leitor. E acho que, assim também como quem escreve leva a sua subjetividade para o texto, querendo ou não, o exercício de leitura é isso também. Tanto é que eu posso gostar de um livro e a Ana Maria não gostar, né? Eu acho que a leitura também é atravessada por nossas experiências. Então, eu acho que a escrita, ela resolve, não é que ela resolve, né? Ela dá essa possibilidade de você viver o seu estranhamento, mas dá
também essa possibilidade, para mim, ela dá essa possibilidade de eu ser. Porque eu sempre digo, e isso eu não faço fazendo charminho, não. Se eu soubesse dançar, ou se eu soubesse escrever, ou se eu soubesse dançar, ou se eu soubesse cantar, eu não ia escrever. Eu não tinha necessidade. Para mim... Não, Conceição, eu te vi dançando, eu te vi cantando. Não, mas eu queria saber mesmo. Aquilo foi só uma performance de momento. Tem vídeo. Por quê? Porque tanto o canto como a dança não exige tradução, né? O corpo não exige tradução, né? Eu posso ver, né? Eu me encanto, né? Tanto de ver um balé clássico como ver um samba, uma dança indígena, um sapateado, a congada mineira. Eu acho lindíssima a congada mineira, porque tem o corpo. O canto também. Eu amo Nina Simone. Eu já falei, se tivesse... Hoje, quem estava falando de encarnação, assim, a ministra, né? Se tivesse encarnação, eu queria voltar Nina Simone, eu ia ser mitidíssima. E como escritora, eu queria voltar Toni Morrison. Mas eu acho que eu queria voltar com a arte, né, do canto e da dança, justamente porque não precisa tradução, o corpo está ali. Como eu sou um fracasso para essas duas coisas, é a escrita que me seduz. Então, eu acho que a escrita é o lugar onde, né, eu experimento o meu exílio, eu experimento a minha diferença, eu experimento a minha interdição, mas é o lugar também que eu me vingo. Eu tenho dito também que a escrita é uma espécie de vingança, né? Porque a escrita é o lugar que me permite ser sem estar em confronto direto com as pessoas, sem estar em confronto direto com o mundo, porque confrontar também cansa, né? Quando você chega aos 77 anos, você já fala, deixa passar, vai, deixa passar. E aí você escreve, né? Aí você escreve. Já que eu comecei com Borges, eu vou terminar adaptando Borges, quando ele diz que aqueles que não podem imaginar um mundo sem pássaros, aqueles que não podem imaginar um mundo sem água, e adaptando a frase, eu não posso imaginar o Brasil sem o livro de vocês. Alô? Oi. Gente, é muito agradecimento. Eu sempre esqueço de agradecer ao pessoal das Libras. Muito obrigado. Desculpe não falar o nome de vocês. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, para encerrar. Em primeiro lugar, feliz o país, feliz os leitores que tem Ana Maria Machado e Conceição Evaristo. Muito obrigado. Em segundo, eu acho que eu já posso anunciar, considerando que esse é o momento final, né, desse mundo adulto que eu, Tom e o Sérgio fizemos, né, para vocês, que vai rolar a segunda edição do Flipetrópolis. Obrigado.